Esse é um exercício relativamente simples, porque é dado o potencial elétrico. E a pergunta é, se eu sei o potencial elétrico, como é que eu determino o campo elétrico? A resposta é simples. E é igual a menos gradiente de V. Então, se eu tenho o potencial, eu derivo e obtenho o campo elétrico. Derivo com respeito às coordenadas, é claro, né? Então, vamos lá. O primeiro exemplo, né? V é função só da coordenada Z. Então, não há necessidade, né, desse gradiente aqui, né? Basta dizer que EZ, como função de Z, é igual a menos a derivada do potencial com respeito a Z. Pronto. O potencial, é claro, é função de Z, né? Então, vamos lá. Neste primeiro exemplo, tudo que eu tenho que fazer é derivar com respeito a Z, né? Portanto, eu tenho o seguinte. EZ como função de Z é igual a menos sigma zero, porque sigma zero aqui é constante. Eu estou derivando essa função, mas é constante. Sigma zero sobre 2 epsilon zero, o sinal menos veio daqui. V tem aquele sigma zero sobre 2 epsilon zero. E, finalmente, eu tenho que derivar com respeito a Z duas funções, né? A primeira função é raiz quadrada de Z2 mais R2. A segunda função é menos dz. Isto aqui para Z maior do que zero, né? Ora, são derivadas simples, né? Em primeiro lugar, dz é igual a 1. Então, menos 1, com menos 1, eu vou colocar aqui mais. Portanto, EZ de Z é igual a sigma zero sobre 2 epsilon zero. Esse é o primeiro termo, vezes 1, que vem daqui, 1, menos, agora eu tenho a derivada deste termo. A derivada desse termo é igual a meio da raiz quadrada. Agora eu coloco aqui embaixo, raiz quadrada de Z2 mais R2, porque isso aqui é Z2 mais R2 elevado a meio, né? Então, menos 1 dá menos meio, está aqui. E agora eu tenho que derivar Z2. O que está aqui dentro, derivada de Z2, é 2 vezes Z. Portanto, o campo elétrico, como função de Z para Z positivo, é sigma zero sobre 2 epsilon zero vezes 1 menos Z sobre raiz quadrada de Z2 mais R2. E a gente agora consegue reconhecer essa componente do campo elétrico como sendo o campo elétrico produzido por uma distribuição superficial de cargas sobre um disco de raio R. Essa é a componente Z para Z maior do que zero. Para Z maior do que zero. E para Z menor do que zero? Para Z menor do que zero, tem uma diferença de sinal aqui. É menos, né? É menos. Portanto, para Z menor do que zero, eu tenho aqui EZ de Z é igual a sigma zero. Aliás, eu vou colocar menos aqui, né, sobre 2 epsilon zero, vezes 1, né, mais Z sobre raiz quadrada
de Z2 mais R2. Isso aqui para Z menor do que zero. Veja-se que, quando R tende a infinito, eu fico só com esses dois termos, e o EZ, então, tem uma componente, se sigma zero for positivo, né, para cima. Então, nesse caso, para Z maior do que zero, levando só em conta esse termo, eu tenho esse campo E0, e, no entanto, abaixo, para Z menor do que zero, o campo elétrico é um campo elétrico oposto, né? Então, seria menos E0. Muito bem, terminamos aqui a primeira parte. Agora, vamos resolver o outro problema, que eu vou basicamente encaminhar, né? Veja, naquele caso, eu tenho o seguinte: V de x, y e z é igual a Px é a componente x do momento de dipolo. Na realidade, aquele é o potencial de um dipolo elétrico. Px vezes x, né? A rigor mesmo, o que o problema pede não é exatamente isto, mas é isto colocando um R ao cubo aqui. É claro que eu poderia resolver, na verdade eu posso resolver os dois problemas, né? Eu posso ter o potencial como pedido, né? Veja só, aqui tem um caso interessante, eu vou resolver dois problemas ao mesmo tempo. Eu tenho este potencial e tenho um outro potencial que é apenas, digamos, P grande, né, escalar R. Bom, nesse caso aqui é bem simples, né? Porque o gradiente de V é igual a P. Então, se eu resolver só este problema aqui, eu estou complicando mais o problema proposto, né? Então, se eu tenho só este termo aqui de baixo, eu tenho a seguinte situação. Nesse caso, V de x, y, z é igual a Px vezes x mais Py vezes y mais Pz vezes z. Então, o gradiente de V é simplesmente igual a P. Portanto, neste caso, o campo elétrico é igual a menos dx dx, portanto, é menos Pxi menos Pyj menos Pzk. Portanto, neste caso, o campo elétrico é igual a menos P. É esse exemplo aqui. Vamos agora àquele outro, que é um pouco mais sofisticado. Eu tenho que, nesse caso, Vx, V de x, y e z é igual. Vamos colocar isso de duas formas distintas, né? A primeira é Px vezes x mais Py vezes y mais Pz vezes z, estou reescrevendo, né? Dividido por 4π ε0, e agora vezes, né, 1 sobre R ao cubo. Eu estou resolvendo este problema. P escalar R dividido por 4π ε0 vezes R ao cubo. Este aqui, sim, é o potencial devido a uma distribuição de duas cargas, né? É o potencial de um dipolo elétrico. Muito bem, agora a coisa realmente complica. Porque eu tenho o seguinte: o campo elétrico é igual a menos o gradiente, né? Então, eu posso escrever assim, menos o gradiente deste primeiro termo, que é Px, x mais Py, y mais Pz,
Z dividido por 4πε0 mais agora P escalar R sobre 4πε0 vezes o gradiente, agora com o sinal menos, portanto, o ideal é colocar o sinal menos aqui, menos o gradiente de 1 sobre R ao cubo. E, finalmente, este primeiro termo eu tenho que dividi-lo por 1 sobre R ao cubo. Então, eu tenho dois termos. Ora, este primeiro, eu já sei a resposta, é menos P, portanto, E é igual a menos P. P é o momento de dipolo elétrico sobre 4πε0 vezes 1 sobre R ao cubo. Esse é o primeiro termo. E agora eu tenho menos P escalar R sobre 4πε0. E agora aqui eu tenho o gradiente da função 1 sobre R ao cubo. Muito bem. Para a gente calcular o gradiente, eu devo começar calculando o primeiro termo, né? Então, a componente x do gradiente de 1 sobre R ao cubo, né? Vamos colocar assim, componente x, né? É igual a d dx de 1 sobre R ao cubo, mais 1 sobre R ao cubo é igual a 1 sobre x2 mais y2 mais z2 elevado a 3 meios. Portanto, isto aqui me dá o seguinte resultado. D dx de x2 mais y2 mais z2 elevado a 3 meios é igual a essa função x2 mais y2 mais z2 elevado a menos 5 meios. Menos 5 meios. Agora, aqui eu tenho vezes menos 3 sobre 2, né? Vezes menos 3 sobre 2, e, finalmente, eu tenho que derivar aqui dentro. E esse resultado vai me levar a 2 vezes x. Portanto, a componente x associado a esse último termo, e aí devemos levar em conta depois as demais componentes, mas feito um, você já tem a resposta para todos, né? Então, eu tenho a componente x do primeiro é px sobre 4πε0 vezes 1 sobre R ao cubo, e agora eu tenho aqui um sinal menos. Esse é o primeiro termo da componente x, né? O segundo termo também leva a uma componente x, mas como eu tenho menos aqui e eu tenho menos aqui, essa componente eu vou escrever como P escalar R sobre 4πε0, né? Vezes, agora, 3 vezes x, o menos eu já levei em conta, então eu tenho 3 vezes x sobre R à quinta potência. Aqui está,
por exemplo, portanto, a componente x. Para a componente y, eu troco x por y. X por y. Para a componente z, eu troco x por z. Tenho, portanto, aqui as componentes do campo elétrico associadas a um dipolo elétrico, cujo momento de dipolo elétrico é igual a P.